Você já orou com todo o seu coração e não ouviu nada? Já se ajoelhou em lágrimas, suplicando por uma resposta? E o que recebeu foi o silêncio mais angustiante que já sentiu? É nesse momento que o coração começa a fazer perguntas que doem. Será que Deus me abandonou? Será que Ele está bravo comigo? Por que Ele não fala comigo? Esse silêncio machuca. Dói de um jeito que poucas pessoas conseguem entender. É como gritar num abismo e só escutar o eco da própria dor. A sensação de vazio, de orações sem retorno é real. A dúvida se instala, a fé enfraquece e parece que tudo o que você acreditava começa a desmoronar. Mas respira. Respira fundo, porque você não está sozinho. E esse silêncio tem um propósito. Deus não nos abandona. Mesmo quando Ele parece ausente, Ele está trabalhando nos bastidores da nossa história. O silêncio de Deus nunca é indiferença. Às vezes é proteção. Outras vezes é um convite ao crescimento. Em muitos momentos é simplesmente porque Ele quer que a gente aprenda a confiar não nas respostas, mas na presença, porque a fé verdadeira não se alimenta apenas de sinais e milagres. Ela nasce, floresce, se fortalece no escuro, no silêncio. Quantas pessoas hoje estão desistindo da fé porque não ouvem a voz de Deus? Quantas estão abandonando o caminho por acharem que foram esquecidas? Mas deixa eu te contar, até Jesus no Getsemane suou sangue e não recebeu alívio imediato. Até Ele clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O silêncio que você sente não é estranho para o próprio Filho de Deus. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, é parte do processo, do amadurecimento, da fé refinada. Talvez você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Talvez esteja enfrentando uma dor que você não consegue explicar nem para quem está mais próximo. Talvez você já tenha pensado em parar, em desistir. Mas hoje essa palavra chega para você como consolo e como direção, porque o silêncio de Deus não é o fim da história. É só uma pausa antes da virada mais linda que Ele vai escrever na sua vida. Assim está escrito em Isaías 54,7: por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão voltarei a te acolher. Isso é uma promessa. E Deus não mente. Se hoje Ele parece distante, saiba que é só por um breve momento. Ele já está a caminho. Já está preparando o reencontro. Já está moldando algo dentro de você que só pode nascer no silêncio. Então aguenta mais um pouco e escuta com o coração, porque mesmo quando Deus se cala, Ele continua presente. E a presença dele é tudo, assim está escrito em Isaías 54,7: por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão voltarei a te acolher. Essa promessa não foi feita para um tempo antigo apenas, ela é viva agora. É para você que está se sentindo deixado, esquecido, abandonado em meio ao caos da vida. A frase "por um breve momento" nos lembra que o silêncio de Deus tem prazo. E o que vem depois dele é algo que só pode nascer quando a alma é forjada no fogo da espera. A Bíblia é cheia de personagens que enfrentaram o silêncio de Deus. Pessoas reais, como Voca e Iu, que choraram, duvidaram, esperaram menos e no final viram algo extraordinário. Vamos começar por Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus e ainda assim perdeu tudo. Seus filhos, seus bens, sua saúde, seus amigos o acusaram. Sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E mesmo assim, ele se manteve. Não porque Deus falava com ele menos, mas porque mesmo no silêncio ele confiava. Jó clamava dia e noite, procurava Deus em todos os cantos da alma. E nada, nenhuma resposta, nenhuma explicação, apenas silêncio. Mas foi exatamente nesse silêncio que ele foi transformado. No fim do livro de Jó, ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha isso. O silêncio não trouxe uma explicação, mas trouxe revelação. Não trouxe respostas, mas trouxe intimidade. Porque Deus não quer apenas te dar o que você pede, Ele quer te dar mais de si mesmo. E muitas vezes Ele só consegue isso no silêncio. Outro exemplo poderoso é o de Moisés, um líder improvável. Fugiu do Egito, passou 40 anos no deserto, longe de tudo, longe de todos, silêncio total. Mas naquele silêncio Deus estava moldando o caráter de um libertador. Moisés aprendeu a escutar não com os ouvidos, mas com a alma. Quando o chamado veio, ele estava pronto, porque o silêncio o tinha feito forte, preparado, dependente não das próprias forças, mas da presença de Deus. Quantas vezes o deserto se parece com castigo, quando na verdade é a escola? Quantas vezes o que chamamos de atraso é só Deus nos ensinando a andar no ritmo dele? Jó, Moisés, ambos passaram por longos períodos de silêncio. Mas o que veio depois mudou a história. Você também está nessa linhagem. O mesmo Deus que falou com eles, falar comigo. E mesmo quando não fala,
está presente. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele confia tanto em você que está te permitindo crescer e fortalecer. Descobrir um nível mais profundo de fé que só nasce quando a voz dele parece longe, mas o coração dele continua perto. Você já percebeu que algumas das maiores lições da vida não vieram em momentos de festa, mas em momentos de silêncio? Quando a alma grita por respostas e só encontra o eco do vazio? Foi assim com Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem comum surpreendida por uma promessa divina. Ela seria a mãe do Salvador. E depois do anúncio do anjo, silêncio. Nenhuma confirmação diária. Nenhum sinal de que tudo estava acontecendo como Deus havia dito. Apenas silêncio. E mesmo assim, ela seguiu. Mesmo sem entender, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela não precisava ouvir mais nada. Ela confiava no que já havia sido dito. Quantas Marias existem hoje? Pessoas que receberam a promessa, mas que agora só encontram silêncio. Casais tentando engravidar. Jovens esperando direção. Corações partidos tentando entender por que aquele relacionamento acabou. Pessoas buscando um propósito, sem saber qual passo dar. E tudo que escutam é o nada. Mas é nesse nada que Deus prepara o tudo. Agora pensa comigo, se você está hoje num momento em que tudo parece calado, frio, sem direção, será que não é porque Deus quer que você ouça algo que só pode ser escutado no silêncio? A dor, a dúvida, o atraso, o cansaço emocional, tudo isso pode estar sendo usado para te aproximar dele, porque quando não há barulho, a única voz que pode ser ouvida é a da fé. Paulo, o apóstolo, também conheceu o silêncio. Antes de se tornar o maior missionário do Novo Testamento, ele passou 3 anos isolado após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. 3 anos, sem ministério público, sem fama, sem aplausos, apenas ele e Deus. E o que saiu daquele tempo? Um homem completamente rendido, com uma mensagem que mudou o mundo. A aplicação disso hoje é clara. Talvez você esteja vivendo o deserto de Paulo. As portas estão fechadas, o reconhecimento não veio, as oportunidades parecem distantes. Mas e se for exatamente esse o tempo que Deus separou para te transformar por dentro? Para te curar de feridas antigas, para te tirar de uma fé baseada em emoções e te levar para uma fé que permanece mesmo quando tudo está escuro. Talvez você esteja esperando uma grande resposta, uma voz do céu, um sinal visível. Mas e se Deus já estiver te respondendo? No silêncio. E se o silêncio for, na verdade, o convite para você ir mais fundo, né? Não apenas orar, mas say render. Não apenas pedir, mas confiar. Não apenas esperar algo, mas esperar nele. A geração atual aprendeu a viver com pressa. Clicamos, esperamos 2 segundos, e se não carregar, já ficamos impacientes. Trazemos essa mentalidade para a vida espiritual, mas com Deus, o tempo é outro. Ele não trabalha por impulsos, ele trabalha por processos, e o silêncio é parte fundamental disso. Então, se hoje você acordou cansado, desanimado, se perguntando se Deus ainda se importa, saiba que ele está aí, no quarto, no carro, no banheiro, no hospital, no ônibus, no silêncio. E mesmo que você não sinta, ele está agindo. A semente que germina no escuro será, em breve, uma árvore frondosa. E você vai entender por que precisou passar pelo que está passando. Sabe aquela vaga de emprego que você tinha certeza que era para você e não foi? A entrevista foi boa. Seu currículo encaixava, seu coração até sentia paz. Mas o sim não veio. E Vocacoru ficou frustrado. Até se sentiu rejeitado por Deus. Mas meses depois, descobriu que aquela empresa faliu, ou que o ambiente ali era tóxico, destruidor de sonhos, e só então entendeu: o silêncio de Deus foi cuidado. Foi livramento, ele viu o que você não viu. E mesmo sem explicar, ele te protegeu. E aquela pessoa por quem você orava tanto? O relacionamento parecia promissor, tinha tudo para dar certo, até que de repente tudo desmoronou. A dor foi imensa. Você questionou Deus, chorou noites, se sentiu abandonado, mas o tempo passou. E hoje você percebe que aquele laço teria te afastado do seu propósito. Deus não poupou o seu coração da dor, mas poupou a sua vida de um caminho errado. E tudo começou com um silêncio. É por isso que precisamos reaprender a ouvir o silêncio. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é Deus sussurrando em outra frequência. Às vezes é Ele nos chamando para confiar mesmo. Porque a fé que permanece sem resposta é uma fé pura. E é ali que ele planta raízes profundas em nós. Clame sim, chore sim, mas não interprete o silêncio como indiferença. Lembra de quando você era criança e seus pais ficavam em silêncio antes de te ensinar algo importante? Ou quando te deixavam descobrir sozinho o que era certo? Esse é o Tambam era amor. Era pedagogia. E com Deus,
não é diferente. Ele é Pai. Um Pai que ama demais para te dar algo fora do tempo. Então, se hoje tudo o que você sente é o peso de um céu calado, respira. Deus está mais perto do que nunca. Ele está te preparando, está limpando o terreno, está removendo o que não serve. E quando o tempo certo chegar e vai chegar, você vai olhar para trás e dizer: ainda bem que Deus ficou em silêncio. Ele sabia o que fazia. O clímax dessa jornada não é quando a resposta vem, mas quando a nossa alma entende que, mesmo sem resposta, Deus ainda é Deus. Que que Ele está no controle e que o silêncio dele carrega mais poder do que 1000 palavras humanas. Olha, talvez hoje você esteja se perguntando: será que algum dia eu vou entender tudo isso? E a verdade é que talvez não, mas você não precisa entender. Só precisa confiar. Porque quem confia caminha mesmo no escuro. Quem confia segue mesmo sem mapa. Quem confia descansa. E nesse descanso, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele movimenta céus. Enquanto você espera, Ele organiza os bastidores. Enquanto você chora, Ele conta cada lágrima. E no tempo certo, Ele age com precisão, com glória. Agora eu quero te dar um conselho bem direto, simples, mas poderoso. Escreve. Isso mesmo. Escreve para Deus. Pega um caderno, uma folha ou até o bloco de notas do celular e escreve como se estivesse falando com Ele. Conta suas dúvidas, seus medos, sua angústia com esse silêncio. Escreve como quem conversa com um pai presente, mesmo que não esteja ouvindo nada em troca. Essa escrita não é só desabafo e oracal viva. É a sua alma dizendo: mesmo sem ouvir, eu escolho falar com o Senhor. Porque às vezes a fé se sustenta assim, na decisão de continuar, mesmo sem retorno imediato. E cada linha escrita, cada palavra derramada ali no papel, é um grito de confiança. Um ato de coragem. Você pode até não perceber, mas esse simples gesto começa a transformar o seu interior. Ele tira o peso do coração, organiza os pensamentos, alivia a alma e, mais do que isso, ele atrai a presença de Deus. Porque um coração quebrantado e sincero jamais será ignorado pelo céu. Escreve hoje. Agora, nem que seja uma frase só. Pai, eu ainda estou aqui. E depois de escrever, faz uma coisa, leia em voz alta. Fala com a sua própria alma. Escuta o som da sua fé. Deixa que suas palavras ecoem no silêncio. Porque o som da sua esperança pode quebrar qualquer muro de dúvida. E mesmo que o céu ainda pareça calado, você saberá. Não está sozinho. Agora, respira fundo. Fecha os olhos por um momento. Sente. Mesmo que o som não venha, a presença vem. Mesmo que a resposta demore, o cuidado está presente. Mesmo que o milagre ainda não tenha se manifestado, Deus está aí, nesse exato instante, segurando a sua mão. E se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu confio, mesmo em silêncio. Pode parecer simples, mas esse comentário é uma declaração de fé, é um ato público de esperança. E quando outras pessoas lerem, elas também serão tocadas, porque fé compartilhada se multiplica. E eu te peço de coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja passando por esse silêncio e se inscreva no canal, porque aqui a gente caminha junto, aqui a gente chora junto. E mais importante, aqui Jesus continua falando hoje. Tem momentos em que a alma parece não aguentar mais, a oração não sai, o peito aperta, a vontade é de gritar, de fugir. Você olha para a vida e tudo parece em suspenso, parado no tempo, como se Deus tivesse te esquecido no meio do caminho. E o pior, todo mundo continua vivendo, sorrindo, conquistando, menos você. Mas escuta bem, é justamente aí nesse fundo do poço silencioso que os milagres mais profundos começam a ser gestados. Você não é o único a sentir isso. Jó perdeu tudo e enfrentou um silêncio quase insuportável. Moisés viveu 40 anos, escondido no deserto, longe dos palácios e das promessas. Maria, mãe de Jesus, carregou a dor mais profunda do mundo no coração, em silêncio aos pés da cruz. E Jesus na cruz também gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas nenhum deles foi realmente abandonado. Eles estavam sendo preparados para algo eterno. A verdade é que os céus não estavam em silêncio porque Deus tinha ido embora. Eles estavam em silêncio porque o céu estava trabalhando em algo invisível, mas poderoso. Era um tipo de amor que o não grita, mas sustenta. Que não se impõe menos, mas guia. Que não responde menos, mas transforma. O silêncio não é a ausência de Deus. É a linguagem da eternidade. E às vezes, o céu se cala para ensinar a nossa alma a escutar com mais profundidade. Você não está esperando por um sinal. Está sendo moldado por dentro. Enquanto você ora e não ouve, algo dentro de você está sendo fortalecido. Enquanto você clama e o céu parece parado,
Os alicerces da sua fé estão sendo aprofundados. Não é tempo perdido, é preparação. Ilap é graça disfarçada. E vai chegar um momento, talvez quando você menos esperar, em que Deus vai romper o silêncio. E vai falar de um jeito tão claro, tão pessoal, tão íntimo, que você vai entender. Tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração sem resposta imediata, menos tudo foi parte de um plano maior. Deus não está ausente. Ele está silenciosamente presente. Ele está guardando o seu coração, segurando os pedaços da sua esperança, escrevendo uma história maior do que seus olhos podem ver agora. Ele está cuidando dos detalhes, trabalhando onde você não consegue alcançar. E quando ele decidir falar, será com voz de pai, de amigo, de socorro. E vou saber, ele nunca foi embora. Talvez você esteja com o coração cansado. Talvez suas orações já estejam sem força. E você até pensou em parar. Mas antes disso, respira fundo. Porque hoje, eu quero te dar um conselho muito simples, mas que pode mudar tudo. Não desista de falar com Deus, mesmo que pareça que Ele não está te ouvindo, continue. Fale como quem escreve uma carta que um dia será lida. Fale como quem lança uma semente que um dia vai florescer. Porque a oração não é só uma conversa todo feio. É um grito da alma que o céu nunca ignora. Você pode começar. Hoje mesmo pegue um caderno ou abra as anotações do celular. Escreva sua oração. Não precisa ser bonita, nem certa, nem cheia de palavras religiosas. Seja honesto, diga que está cansado, que não entende, que precisa de direção. E depois, leia em voz alta. Escute sua própria voz dizendo a verdade do seu coração. Isso tem poder. Isso rompe barreiras. Isso destrava coisas dentro de você que estavam adormecidas. E mais, lembre-se de registrar as pequenas respostas. Aquele abraço inesperado, aquela música que te tocou, aquele versículo que apareceu justo quando você precisava. Nada disso é coincidência. É Deus sussurrando. É Ele dizendo: eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Você também pode fazer algo ainda mais prático. Compartilhe com alguém. Escolha uma pessoa que esteja passando por uma luta parecida e envie uma mensagem dizendo: lembre-se de que, mesmo no silêncio, Deus está perto. Isso pode mudar o dia de alguém. E ao fazer isso, algo dentro de você também muda. Porque quando a gente consola o outro, Deus consola a gente também. E se tudo estiver difícil demais, apenas feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração e diga: eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, porque essa é a fé que sustenta. A fé que não precisa ver para crer. A fé que se agarra ao caráter de Deus e não às circunstâncias. Hoje o céu pode parecer calado, mas Ele está ouvindo. Ele está anotando cada lágrima, cada oração silenciosa, cada pensamento que você não teve coragem de falar. E um dia você vai olhar para trás e perceber que esse tempo de silêncio foi, na verdade, o tempo em que Ele te carregou nos braços. Então, se essa palavra falou com você, não guarde só para você. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo: eu confio, mesmo no silêncio. E compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir isso. Porque às vezes uma simples palavra pode reacender a esperança. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, Jesus continua falando hoje.